Obrigada, Fê. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu quero pedir para os irmãos abrir sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, versículo 28, 29 e 30. Amém? Todos se encontraram? Romanos 8, 28, 29 e 30. Amém? E diz assim: sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O 30. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado a Deus por esse tempo. Deus, nós estamos aqui reunidos no Teu nome, no nome do Teu Filho Jesus, onde o Senhor é exaltado, onde o Senhor é adorado, em todo tempo Tu és adorado, até mesmo a natureza te adora, te louva, e nós como igreja também, Senhor, adoramos o Senhor. Que o Senhor abra o Teu falar nessa noite a nós, aquilo que nós necessitamos de ouvir, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Amém, amados. Esse texto, há um tempo atrás, eu queria muito entender o que aqui para nós como filho de Deus. E isso eu fazia um monte de questionamento, de perguntas, eu não entendia. Então eu comecei a fazer um estudo sobre Romanos 8 e também ouvi outras pessoas falando sobre Romanos 8 para que eu tivesse esse entendimento. E foi muito bom para mim porque tirou essas dúvidas que às vezes me afligia em certo momento, eu não entendia mesmo o porquê que todas as coisas cooperavam para o bem. Então aqui no versículo 18 desse mesmo capítulo aqui, no verso 18, aqui quando Paulo fala que, porque considero que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada a nós. Então isso mostra-se um belíssimo contraste entre o presente momento que nós podemos viver, que a gente está passando, com a glória futura. E eu comecei a ler o texto e a entender, se nós focarmos na nossa vida de sofrimento, do nosso dia a dia, porque são tantas as coisas que a gente passa, né? Parece que a vida ela perde essa beleza que ela tem, porque Deus nos dá uma vida e ela é bela, ela é maravilhosa, mesmo que a gente tenha as aflições, os sofrimentos aqui. Então Paulo traz isso para nós, ele traz uma clareira, né, diante de todo o sofrimento, para que a gente fique focado nas coisas lá do alto, nas coisas celestiais, do porvir, dessa herança, dessa promessa que o próprio Deus faz para nós, né? E quando Ele faz uma promessa, a gente para pensar que Ele é o juiz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando o Senhor, Ele fala algo, Ele vai cumprir, Ele garante isso. Então Ele bate o martelo. E às vezes nós focamos muito no sofrimento, naquilo que eu estou vivendo, naquilo que eu estou passando.
E o certo é nós voltar o nosso olhar para as coisas celestiais, para as coisas duradouras, as coisas do porvir. E as coisas que são preparadas pelo nosso próprio Deus para nós. Ele que preparou, está tudo preparado. Então eu comecei a olhar esse texto e ver também que muitas pessoas, elas passam por sofrimentos tremendos, muito profundo, coisas duradouras, sofrimento no casamento, com filhos, né? Sofrimento com enfermidades. Às vezes parece uma vida dolorosa que nunca passa. A gente sempre está vendo aquela pessoa em sofrimento. Mas isso não significa que todos tenham essa vida. Né? O Senhor traz coisas boas para nós, vida confortável para nós, há momento confortável para nós. Mas existem essas pessoas também que passam por lutas constantes. Eu conheço um moço, antes mesmo, eu ainda bem jovem, antes de me casar, que até hoje ele vive uma vida de sofrimento com uma filha, que já está idoso, com os cabelos brancos, e nunca cessou aquele sofrimento. Então, há pessoas que passam por essa vida com problemas constantes, mas isso não significa que todos são assim. Nós temos o privilégio, né, de ter esse conforto, de poder desfrutar de tantas coisas boas aqui na terra, né, que o Senhor nos dá. São tantos momentos bons, tantas coisas que o Senhor traz para nós. Então, por isso nós devemos colocar os nossos olhos nas coisas celestiais, focar nas consolações do Pai eterno, em algo que Ele diz para nós: as glórias do porvir é muito maior do que essas coisas que nós passamos aqui. Amém, amado? Eu queria colocar aqui um primeiro ponto, que nós vamos ver aqui nesse texto, que esse bem que o apóstolo menciona aqui, e todas essas coisas cooperam para o bem, nós vamos ver que coisas são essas, e de que maneira essas coisas cooperam para o bem, né? De forma que Deus vai fazer tudo para que elas cooperem para o nosso bem. De que forma Deus vai fazer isso? No texto nós vamos estar vendo aqui a seguir. E quem são essas pessoas também que o apóstolo refere que todas as coisas vão cooperar para aqueles que amam a Deus? Quem são essas pessoas que amam a Deus? Então, quem são essas pessoas que amam a Deus? Qual a descrição de Paulo aqui? Que essas pessoas têm essa ação maravilhosa de Deus, recebem essa ação maravilhosa. Né? Muitas vezes para nós não é maravilhoso, mas é uma ação maravilhosa de Deus para nós. Né? Como Ele é um Pai que nos ama, e é um Pai que cuida de nós, até mesmo a aflição que a gente passa aqui na terra, de certa forma, ela é maravilhosa para nós. Como hoje o pastor Labeno fez umas colocações muito jóia, né? Quem assistiu, quem participou do Remidion, ele falando dos ídolos que nós mesmos construímos dentro de nós. E esses ídolos não vêm de fora, né? É nós mesmos que construímos eles diante de Deus, e o Senhor não agrada desses ídolos. Deus não aceita esses ídolos. Esses ídolos têm que ser destruídos. E é nós também que vamos destruir esses ídolos quando nós identificamos eles na nossa vida. Então, muitas vezes o sofrimento vem, a aflição vem, o dia, né, da angústia vem exatamente para a gente identificar também esses ídolos que nós estamos construindo no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, e precisam ser destruídos. E é o que Paulo aqui fala desse bem, né, de todas as coisas vai cooperar para esse bem na vida da igreja. E Paulo aqui está falando, Paulo aqui não está falando de um final feliz, que era o que eu pensava. Então, quando eu olhava para a Escritura, que se eu tivesse passando um dia mau, um dia ruim, um dia de erros, um dia de acerto, um dia de tribulação, para mim
Na minha ideia, como eu tinha essa ideia das coisas, todas tinham que terminar no final feliz para mim. Mesmo que eu estivesse passando ali um momento de angústia, mas Deus tinha que resolver tudo isso e trazer uma solução que me desse contentamento, que me desse prazer, que me desse uma solução feliz. É isso que eu queria para mim. E muitas vezes não acontecia. Então eu falava, por que vai cooperar para o bem se não está acontecendo? E eu queria entender o texto. Então, Paulo aqui, agora que eu sei, depois que eu fui pesquisar, que Paulo não está falando de um final feliz para nós. Nem sempre vai ter um final feliz. Vai ter sim, momentos que vai ser feliz. Que eu vou ter contentamento, que eu vou ter alegria, que eu vou desfrutar de uma bênção tão maravilhosa. E claro, todos nós ficamos felizes com isso. Mas nem sempre vai ter um final feliz. E isso me chocou um pouco no início. Mas, muitas vezes que eu lia, eu tinha essa ideia, irmãos. Mas o bem aqui, o que eu entendo hoje, que não é esse final feliz. E hoje eu entendo o que Paulo está falando. E quando nós olhamos para a Escritura, o servo, nem todo servo de Deus teve um final feliz. Quando a gente olha para a própria Escritura, você vai ver isso. O próprio Paulo foi um homem que, a partir do momento que ele conheceu a Deus, que ele teve aquele encontro ali com Jesus, que todos nós sabemos, Paulo foi viver o propósito, ele tinha causa, ele tinha objetivo, ele se entregou ao chamado. Quantas coisas Paulo fez e deixou registrado aqui para nós, que é uma bênção, nas nossas vidas, as cartas do apóstolo Paulo. E olha o final que ele teve. Mas na minha cabeça, todos tinham que ter um final feliz. Eu nem lembrava que o apóstolo Paulo sofreu. E outra pessoa aqui que eu mencionei também, olha para João Batista. Foi um homem de Deus que cumpriu o propósito, todo o propósito. A gente vê a trajetória de João Batista fazendo ali o que ele foi chamado para fazer. Abrindo o caminho ali para o Senhor, viveu toda a causa do Senhor. E no final, qual foi o fim de João Batista? Foi feliz? Olhando humanamente, foi feliz? Não foi feliz, mas a gente pensa que tudo para nós tem que ser feliz. Não sei vocês, amados, mas eu pensava assim. Então, o próprio Jesus, outro exemplo que eu coloquei aqui foi o do próprio Jesus. Ele fala, tem um versículo que ele fala assim, que eu vi o fruto do meu penoso trabalho. Então, nem sempre o servo de Deus vai ter um final feliz. Agora Jesus, ele viu o fruto do seu penoso trabalho. E muitas vezes nós temos passado por situações aqui e nem espera ver o final dela. A gente já começa as reclamações mesmo. Por que Deus não me ouve? Por que eu oro e o Senhor não responde? Por que eu estou jejuando e o Senhor não responde da maneira que eu quero? A gente começa a ter uma lamúria diante do Senhor por causa da situação que nós vivemos, que nós passamos. Então, mas nesse mundo, amado, a gente também tem o privilégio, como eu já disse antes, de experimentar o conforto do Senhor. A gente não pode esquecer disso. Muitas vezes nós experimentamos isso, sempre experimentamos isso. Mas o bem aqui é outra coisa. No versículo 29, eu queria que os irmãos me acompanhassem aí. No versículo 29, ele fala: pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não fala todos irmãos, Está vendo que agora presta atenção? Muitos irmãos.
Então, querido, esse é o bem maior. O Senhor predestinou, né? Predestinou para que nós agora fosse. Jesus era o unigênito, agora ele passa a ser o primogênito de muitos irmãos. Então nós agora é uma nova raça a partir de Jesus, né? Conforme Jesus Cristo. Então isso não é maravilhoso quando a gente começa a entender a Escritura? Eu comecei a entender que a vontade do Senhor, até eu escrevi aqui, que Ele predestinou, e o significado é preservou para algo. Ele nos preservou. Antes de todas as coisas, lá na fundação do mundo, Ele já nos predestinou, nos preservou para algo. Que algo que é esse? É ser irmão de Jesus. E ser parecido com Jesus. Para ser, né, parecido com Jesus, é onde entra esses detalhes da nossa vida. Isso que Paulo coloca é um bem supremo da nossa vida. É um bem superior a tesouros. É um bem superior a prazeres que temos na vida. É bem maior do que tudo isso que a gente pensa, que a gente quer, como eu pensava, né, que eu queria que fosse resolvido da minha maneira, da minha forma. É muito maior que isso. É um bem supremo. O bem aqui é ser parecido, semelhante a Jesus. Então, amado, esse bem que Paulo acrescenta aqui, né, no versículo 28, é todo aquele que vai agora, a partir de Jesus, ter a natureza de Cristo, é ser igual a Cristo. Esse é o maior destino que Deus tem para aqueles que o amam. E quem é aqueles que o amam? É todo aquele que Ele predestinou. É todo aquele que agora é irmão de Jesus. É como aquilo que o Anderson leu aqui, né? Não é nós que escolhemos. Ele colocou o versículo aqui na hora da ceia. É o Senhor mesmo que nos chama, é Ele que nos traz esse arrependimento, e é Ele que mostra para nós toda a nossa vida, a nossa situação, como nós precisamos ser transformados à imagem de Cristo Jesus. Paulo explica no 8:18, que foi o que eu falei no início, que a glória que há de ser revelada, ela é superior ao sofrimento desse mundo. E quando a gente não tem esse entendimento da palavra, a gente não pensa nisso, que é muito superior ao que nos espera, do que é isso que a gente passa aqui. Isso aqui é tão raso, é tão passageiro, é tão pequeno. No versículo 23, se vocês puderem acompanhar aí, ele fala assim: e não só ela, mas também o que temos os primeiros frutos do Espírito, da mesma forma gememos interiormente, esperando a adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Aqui ele está falando no 23, Paulo explica a redenção do nosso corpo. Que ele vai ser o quê? Transformado, vai ser glorificado e será um corpo também igual ao de Jesus. Então nós não vamos ter só o caráter de Jesus, só essa transformação, nosso corpo também vai ser transformado. E esse é o bem que Paulo está falando aqui, em Romanos 8. Ele é superior a qualquer tesouro terreno. Nós não podemos negar que aqui nesse mundo, as coisas boas, como eu já falei, nós vamos desfrutar disso. Nós vamos ter esse privilégio em Deus. E isso é maravilhoso também. Mas não podemos negar que Deus usa a circunstância que está ao nosso redor, o nosso relacionamento e tudo, para que venha promover
essa questão em nós, que é o caráter de Cristo. Ele vai usar a circunstância, ele vai usar as tribulações, as situações, ele vai usar o mais próximo de nós. Quanto mais próximo, mais Deus vai usar para que o nosso caráter seja, né, lapidado. É como Pedro fala ali na carta, né, de Pedro, está falando que ele nos passa no fogo, como o ourive passa o ouro também no fogo. Ele fala das provações da vida. Então o Senhor vai nos passar, mas certo é que nós também temos esses momentos maravilhosos aqui, que o Senhor, claro, Ele é um Pai que nos ama. Então, quando Pedro fala isso, até um dia eu olhei, eu estava lendo a carta, o pastor Labeno ensinando aqui a carta de Pedro, foi bem no início que eu comecei a vir, e eu olhando, estudando sobre a carta em casa, e eu peguei algumas coisas, algumas referências sobre ouro, sobre ourive, e eles falando lá que quando o ourive passa o ouro no fogo, pelo fogo, que é um trabalho que eu não sei muito explicar aqui, mas enquanto não reluz a imagem daquele ourive ali no ouro ou na prata, eles não tiram do fogo. Você vê que é algo que Pedro faz uma comparação que às vezes dói em nós, vai doer em nós essa provação. Às vezes é algo que vai tirar muita coisa de nós. Mas o certo é que o caráter vai ser aprovado. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Então ele está falando aqui de usar essa circunstância para que o caráter de Cristo seja formado em nós, que é esse bem supremo. É algo de muito maior valor para Deus e que é muito mais do que a preservação da vida. Imaginou isso? É muito maior. Mas para nós, seja para mim, que eu pensava assim, a vida, ela é maior que tudo. É o presente maior. Né? Então eu achava que jamais existiria algo muito maior do que a vida. Mas há algo maior do que a vida no porvir, que é esse caráter sendo aprovado em nós, é o nosso corpo glorificado como o de Jesus. Então eu fui entender isso depois de tanto tempo, mas amém, né, amados, que eu entendi, que hoje eu estou aqui falando para vocês. Né? Deus age através de todas as coisas para promover, né, essa vida, a vida dele, a vida do Filho dele, nos irmãos de Jesus, nos filhos de Deus. Ele vai fazer acontecer através da circunstância. Aqui na carta tem as indicações do que Deus usa. Olha, primeiro que eu coloquei, ele usa a obra de Cristo, a qual Paulo está falando, né? Ele usa a obra de Cristo. Paulo está falando desde do capítulo 1, mediante a morte de Cristo na cruz, mediante o seu sangue derramado, né, o sangue que foi derramado de Jesus também, ele usa isso, e até tem o versículo aqui que ele fala que contra essas pessoas já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós podemos ver o que Paulo está falando, que ele usa, né, para que isso aconteça na nossa vida. Mais um ponto que Paulo menciona está no versículo 26 e 27, que o próprio Espírito Santo, eu não vou ler esse, para a gente não tomar tanto tempo, que o próprio Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos como orar. Então Deus usa a sua palavra, Deus usa, né, a redenção, o sangue de Jesus, e Deus usa também o Espírito Santo hoje, né, nas nossas vidas. Ele intercede por nós, e às vezes nós estamos pedindo a Deus, quantas vezes nós pedimos, né, para Deus tirar o espinho da nossa carne, e muitas vezes Deus não tira, mas o Espírito Santo intercede por nós para quê? Para que a gente receba graça,
receba força de Deus, né? A graça suficiente para nós suportar aquela provação, aquele dia mau, aquela situação que Deus está usando, mas a gente não entende que é Deus, a gente acha que é o diabo, que é o inimigo que está fazendo isso, e é o próprio Deus forjando o caráter de Cristo em nós. E o Espírito Santo está ali intercedendo por nós. Lembra de Paulo que ele orou 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da sua carne? E o espinho continuou lá. Né? Não sei se vocês têm um espinho na carne. Eu acho que eu tenho um espinho na carne. Mas o Senhor tem me dado a graça. Amém, Senhor. O Senhor é bom e cuida de nós, né? Glória a Deus por isso, que o Senhor não olha para nossas fraquezas, né? Ele pega a nossa fraqueza e trabalha em nós. Então tudo coopera para o bem, amados. É isso que eu quero deixar hoje claro aqui. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus Pai faz com que todas as coisas, a intercessão do Espírito, a obra de Cristo, a circunstância e providência dele aqui nesse mundo, tudo coopera para o bem. Nesse propósito, Deus pode tirar coisas de nós, sabia? Que nesse caminhar com Cristo, nesse trabalhar, Deus pode até tirar coisas de nós, exatamente para forjar o caráter do seu Filho em nós. Deus pode permitir sofrimentos, como eu já falei. Deus pode permitir que eu e você passe por dureza, por aflições. Deus pode permitir um monte de coisas. E quando nós passamos por essas aflições, por algumas durezas na nossa vida, é algo que o Senhor vai nos expor. Ele expõe a nossa debilidade, Ele expõe a nossa fraqueza. E diante disso tudo, eu começo a me enxergar, olhar para dentro de mim que eu preciso realmente de Jesus, que eu preciso de Cristo, que eu preciso de uma mudança. E o Senhor transforma essas debilidades nossas em bênção, em virtude, aonde eu vou poder contribuir melhor no reino de Deus, aonde meu coração se abre de forma tremenda para o reino de Deus. Mas primeiro eu tive que passar naquela provação lá do fogo. E olhar para dentro de mim, e agora quando eu olho para dentro de mim, eu também olho para Jesus. Eu olho para quem eu sirvo, para quem está acima de mim, para quem cuida de mim. E eu começo a depender totalmente dele. Você já sentiu um dia tão fragilizado e você falar assim, eu não sou nada. Eu agora, parece que eu resumi ao pó. Eu sou a poeira do pó, não é nem o pó. Eu já senti desse jeito. De ter dia, de olhar assim, Rosângela, você não é nem o pó mais, é a poeira do pó. E eu não sabia que aquilo era o próprio Jesus trabalhando na minha vida. Me dando aquela sacudida e falando, olha para você, olha quem você é e olha quem eu sou. E é muito triste no momento, mas depois você vai ver o quanto Deus é misericordioso, o quanto o Senhor é amoroso. Porque se Ele não fizesse assim, eu nunca ia entender que eu não sou nada, que eu preciso dEle, que eu dependo dEle, que minha vida é como um sopro na mão dEle, que eu não tenho como eu patrocinar nada da minha vida se não for Ele. E quantas coisas na hora da aflição a gente percebe, né? O nosso desamor, a falta de afeto com o próximo. E a partir disso, nosso olhar passa a ser diferente. Eu olho para o meu irmão de forma assim que eu vou medir o meu irmão diferente. Eu não vou medir mais com a mesma medida. Eu não vou julgar mais o meu irmão. Eu não vou condenar ou trazer condenação para o meu irmão, porque eu me coloco no lugar dele e falo, gente, eu sou isso também. Se não for a misericórdia, a graça, né? Como a Pri falou ontem ali para nós, foi tão maravilhosa a palavra que ela levou ali, trouxe
É uma esperança para nós de mudança de mente. Que a gente precisa, começa tudo é aqui, na mente. Quando ela falava, eu nem comentei isso lá, mas eu ficava pensando assim, começa tudo é na mente. Tudo começa na nossa mente e depois, se a gente deixar, desce para o nosso coração. E o Senhor é maravilhoso, né? Porque Ele faz esse trabalhar todo em nós e Ele vê aonde há trevas. Aonde há trevas, Ele derrama a porção da luz dEle. E eu me enxergo. E é onde eu me vejo tão pequeno e eu preciso ser mesmo. Nós precisamos mesmo nos enxergar e saber que nós somos pequenos demais para querer ser alguma coisa. Querer ser melhor do que o outro. E por isso o mundo fica tão melhor, né? Quando eu me vejo no outro. Ontem nós falamos disso lá, né, Pri? A gente começa a ver o mundo melhor. Antes de condenar, antes de você olhar o seu irmão e julgar o seu irmão. Então, todo esse trabalhar e a intercessão do Espírito e a obra de Cristo e a circunstância, a providência que daqui desse mundo que Deus promove é sempre para que o nosso caráter seja transformado. Tudo isso que eu estou dizendo aqui. E é maravilhoso a gente ver que esse propósito, né, quando Deus tira às vezes coisa de nós. Eu sei que a minha mãe, era o dia do Senhor recolher minha mãe. Todos nós sabemos. O Senhor falou isso para nós de várias maneiras. Mas naquele dia, foi algo que me tocou profundamente. Como eu vi assim, a necessidade em mim de ter sido melhor filha da minha mãe. Aquilo me doeu muito. Não que eu abandonei minha mãe, eu acho que eu fiz tudo o que ela queria, que ela precisava, a gente estava ali. Mas eu mesmo fiquei me cobrando isso. Eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter me doado mais. Eu poderia ter mostrado para ela que eu amava mais. E precisou aquele momento para isso. Por que eu não fiz? Muito mais do que eu fiz antes. Precisou aquele momento de dor e eu olhar para dentro de mim. Até comentei isso com o Eduardo. Falei, Eduardo, eu podia ter feito muito mais por ela. Eu poderia ter feito. E assim, foi um tempo que Deus foi trazendo para mim coisas. Eu sabia do amor da minha mãe por mim. Mas naquele dia parecia ser tão real. É como se brotasse algo dentro de mim. E eu entendi assim, ninguém, ser humano nenhum, nunca me amou como a minha mãe me amou. E precisou aquela realidade ali diante dos meus olhos, que eu poderia ter falado isso para ela quantas vezes, né? Então Deus, às vezes, Ele usa uma circunstância que para a gente não tem nada a ver, mas Deus está trabalhando em nós. Hoje eu não perco a oportunidade de falar para as pessoas do amor de Jesus e do meu por elas. Eu não perco. Eu falo para minhas netas, eu falo para meu pai, eu falo para principalmente meus irmãos. Eu não perco a oportunidade de falar. Mas eu sei que é o próprio Deus trabalhando em nós, porque o amor é uma coisa muito linda que Deus tem por nós, e nós temos que expressar também pelos nossos irmãos. Amém, amado? Então, Deus nos passa por essas aflições, exatamente para isso, para que o caráter dele, o caráter de Cristo seja provado em nós. E muitas vezes Deus tira, como eu falei, né, coisas de nós. Deus pode permitir que eu e você passe por essas aflições, para a gente poder ser realmente formado à imagem do Filho de Deus, porque o que dá prazer ao Pai é o Filho dele. Então essas aflições, durezas, tribulações,
exatamente para o Filho de Deus ser formado em nós, e aí nós vamos dar prazer para Deus, nós vamos dar prazer para o Pai, porque é somente no Filho, é somente o Filho que dá prazer para o Pai. E como que eu vou fazer algo que vai dar prazer para o Pai, que o Pai vai ser glorificado, se eu não tenho o caráter do Filho dele? E é a partir daí que eu começo a entender, que nós começamos a entender que nós vamos glorificar o nome do Senhor. Jesus, o tempo todo, nós vamos conhecer esse homem de dores, esse homem de sofrimento, que foi ali para o Calvário, a Bíblia diz, como ovelha muda vai ao matadouro. O homem que a gente fala das mãos furadas, foi ali como ovelha muda. Foi homem de dores, e nós não queremos passar por sofrimento nenhum. Né? Ele sendo Deus, sendo santo, se redimiu, se esvaziou de si mesmo, e morreu, tomou o nosso lugar, morreu a nossa morte, tomou a nossa culpa, e nós não queremos sofrer nada. Né? No caso, estou falando de mim. Então eu achava que esse bem tinha que ser um final feliz em todas as coisas. Mas graças a Deus, amados, que hoje eu entendo um pouquinho. Porque Ele tem como objetivo alcançar esse bem, o Senhor. Por isso que Ele passa a gente. Né? Ele tem esse objetivo, esse trabalhar. Nós estamos aqui passando esse caminho, Jesus está no caminho, né? E nós estamos no caminho com o Senhor exatamente para isso. Ele vai formando, né, o seu caráter em nós. É a vontade do Pai que esse bem aconteça na nossa vida. Esse é o bem maior. É a vontade do Pai. Começa tudo lá na fundação do mundo, como eu falei. Começa tudo lá e terminando na glória com a ressurreição. Então, é esse o bem maior que eu queria conversar com vocês essa noite. Esse é o bem maior que o Senhor quer trabalhar em nós, quer operar em nós, quer fazer fluir em nós. E a partir daí, o que acontece? Vai fluir do nosso interior, né, esse rio de águas vivas. É a partir do trabalhar do Senhor em nós. Esse é o grande plano de Deus, esse é o propósito de Deus para nós, amados. Não há outro maior propósito do que esse nas nossas vidas. Acontece aqui em Romanos 8, ele falando que nos predestinou, ele nos preservou para ser a imagem do Filho dele. Amém, queridos? Que o Senhor possa ganhar o nosso coração em qualquer situação, tanto nas situações maravilhosas, né, quanto nas situações de tribulação, de dor, nas situações de paz, nas situações de bonança, na nossa vida cotidiana, que o Senhor tenha esse trabalhar, que Ele ganhe mais do nosso coração em todas essas situações. Apesar de nós, Ele não desiste de nós, Ele insiste. Ele é aquele Deus tão amoroso, tão misericordioso, que Ele insiste em estar conosco. Ele insiste em trabalhar nas nossas vidas. Ele insiste em formar o caráter do seu Filho em nós, para que Ele tenha prazer no seu Filho. Amém? Que o Senhor ganhe mais do nosso coração dia após dia, que essa palavra fale mais ao coração dos irmãos, e que o Senhor tenha todo o lucro na nossa vida, porque só Ele sabe obter todo o lucro nas nossas vidas, com o trabalhar dEle, com a mão poderosa dEle, com a misericórdia, com o amor, porque até a tribulação é misericórdia, até a aflição que Ele nos passa, isso significa misericórdia de Deus para nós. Amém, amados?